Fala galera, Papo Cultura TV de volta e agora com esta nova sessão Papo Literário para falarmos, claro, sobre livros, sobre literatura e com a estreia excepcional A Pátria Não É Ninguém, de François Silvestre, essencial para esses tempos de política maniqueísta que temos vivido aqui no Brasil. É isso, vamos falar sobre o livro, sobre o autor neo-anarquista. Então rola a vinhetinha michuruca que eu fiz aí. Bom galera, vamos falar deste que é considerado um dos melhores romances da história da literatura potiguar. A Pátria Não É Ninguém é um livro para os dias de hoje, posso garantir. Joga uma luz nas ainda cinzentas décadas do regime ditatorial brasileiro, tudo contado de forma apartidária, anarquista e deliciosamente real. São 358 páginas desta segunda edição, lançada desta vez pela editora Sarau das Letras, de Mossoró. Todo o livro é narrado, conduzido pelo narrador personagem Paulo Inácio. E quem conhece um pouquinho da história de François e do seu pensamento, reconhece ali em Paulo Inácio uma espécie de alter ego do autor. Paulo Inácio é um interiorano de Pernambuco que vai ao Recife cursar o científico, lá se envolve com o movimento estudantil de resistência à ditadura, logo cai na clandestinidade e a partir daí, meus amigos, ele vive uma verdadeira aventura dentro da nefasta realidade da ditadura brasileira. Basta dizer que ele participa de um assalto ao Banco Central, ele conversa com Lamarca, com Jango, é torturado, assiste o nascer das igrejas evangélicas, do Comando Vermelho. Ele participa de todos os quadrantes da ditadura como uma espécie de Forrest Gump. E mesmo quando ele, o personagem, não está presente, ele conta as histórias de pessoas, de personagens e fatos fundamentais para a construção da história do regime militar no Brasil. Quando eu digo que A Pátria Não É Ninguém é um livro para os dias de hoje, é justamente por todo esse contorno anárquico que cerca o livro, toda a narrativa do livro, e que François usa a voz do seu narrador personagem Paulo Inácio para mandar as favas à esquerda, seja ela trotskista, stalinista, marxista, todas as derivações da direita, seu conservadorismo, a elite, manda as favas todo tipo de organização, seja ela religiosa, militar ou política. E quando François nega a pátria a toda essa gente, ele afirma categoricamente: a pátria não é ninguém, a pátria não são vocês, seus bostas. A pátria, não tendo dono, ela é de todos. Ela é do homem sem partido, ela é da mulher trabalhadora, ela é do que um dia Cascudo disse ser o melhor desse país, ela é do brasileiro comum. Para encerrar, galera, posso afirmar: A Pátria Não É Ninguém é, em resumo, um livro que trata, claro, da ditadura sobre o viés anarquista, mas traz muito mais. É um livro que traz tensão, traz história, política, filosofia, como já dito, tem tiradas de humor, tem ainda contos brejeiros deliciosos que fogem um pouco da trama, sim, mas ainda personagens, figuras fundamentais em qualquer página de um livro sobre ditadura, como Dom Helder Câmara, Geraldo Vandré, Marighella, os presidentes / generais da época, e ainda os anônimos que circulavam ali naquele seio cultural do centro de São Paulo, seja nos papos do Bar do Ramon, nas madrugadas do Redondo. Enfim, é um livro que é François Silvestre puro. O François pensador, o François anarquista, o François jornalista, o François poeta e, claro, o François boêmio. Enfim, é um livro para o povo brasileiro. Eu inventei de falar a palavra povo, essa palavra mágica da retórica política brasileira. Então eu vou encerrar esse vídeo com um trecho do livro que para mim retrata muito do pensamento de François e por tabela muito da filosofia do livro. Diferentemente de povo, multidão existe. Povo não. Povo não existe, é uma abstração. Povo não é formado por pessoas, mas pelo discurso e retórica do poder. Povo é uma artimanha da demagogia. O mesmo não acontece com a multidão. Ela sim empolga quem a mobiliza e assusta quem se opõe. A multidão é real, mas não é abstração. E também é diferente de massa. A massa se junta pela curiosidade, é passiva.
A multidão se forma pela opinião, é opinativa. Mas é por isso mesmo soma de deficiências. Por ser real, sensível e humana, a multidão oscila entre a beleza e a fragilidade. Ela tem o caráter dos seus componentes, uma mistura heterogênea e desmontável. Mas é real e assusta. Mas é bela e empolga. Mas é viva e morre. Paulo Inácio, François Silvestre. Nas escolas, nas ruas, campos construídos.